Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Nunes demitido do comando técnico do Corinthians. O presidente André Sanches não suportou a pressão e a relação com os jogadores pesou demais. A pergunta que fica é, quem assume? Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que coisa, hein? O André Sanches disse que não demitiria, ele não costuma realmente demitir treinadores, apesar de fortes pressões, costuma demitir só em último caso, mas a pressão se tornou insustentável, mas por algumas coisas que aconteceram, especialmente depois do derby, da derrota para o Palmeiras em casa e durante a sexta-feira. A gente vai falar sobre tudo isso. Os setoristas do Corinthians, inclusive, estavam apurando durante todo o dia que havia um certo, sabe aquele ambiente? A gente que trabalha há muito tempo nisso, a gente sente quando a entrevista do técnico ela emite alguns sinais, você telefona para alguns dirigentes e ou eles não atendem, ou quando atendem as frases elas são, digamos, enigmáticas, troca de mensagens, a mesma coisa, e a gente vai sentindo que o clima vai ficando desfavorável. Acompanhando e cobrindo tantas demissões e trocas de técnicos nos últimos anos, a gente um pouco entende assim e consegue visualizar o que vem pela frente. Eu achava difícil o André Sanches demitir o Thiago Nunes depois de ontem por uma série de fatores. Primeiro, depois de um clássico, você demitir o treinador, você, digamos, valoriza muito essa derrota para o rival. Quando você troca o seu comando técnico, fica aquela marca, aquele carimbo de que o rival acabou, inclusive, gerando uma crise tão grande a ponto de demitir o seu técnico. Os dirigentes evitam fazer isso. Isso a gente já conhece de bastidores. Depois, o Andrés não queria demitir agora, especialmente porque tem uma eleição daqui 2 meses que vai mudar o presidente, pode ser até um cara da situação como o Duílio Monteiro Alves, como pode não ser. Então recomeçar um trabalho agora seria muito complicado. E outra, o Thiago Nunes tinha, ou pelo menos gozava de certo prestígio dentro da diretoria corintiana pelos seus treinamentos, pelo seu entendimento de futebol, pelo que ele realizou no Atlético. Havia uma expectativa, tanto que ele foi contratado para isso e foi esperado para isso. Mas a pressão interna, com a desconfiança, com o início de trabalho muito complicado e especialmente com a relação que ele tinha com os jogadores, começou a pesar demais. O André Sanches, depois da derrota e a forma como ela aconteceu e a entrevista coletiva que o Thiago deu, ele ficou mais inclinado a tomar uma decisão. Mas, pelas informações, isso aconteceria somente no fim de semana, no caso de insucesso contra o Fluminense. Porque a gente sabe que o resultado positivo ele mascara algumas coisas, ele dá confiança para o elenco e muita coisa poderia acontecer nas próximas rodadas caso o Corinthians começasse a vencer. É que nada indicava isso. E a pressão que se tornou também política da quinta para sexta-feira, com protestos da torcida, inclusive contra o próprio presidente, que vivia uma fase positiva com a sua imagem, depois do acerto com os naming rights, com acordo com a Odebrecht, com a Caixa, para resolver a questão do estádio. Existia uma valorização do nome André Sanches. De repente, os resultados de campo começaram a botar isso tudo a perder. Nomes importantes da história corintiana, inclusive, foram alvos desse protesto, como o goleiro Cássio, como o lateral direito Fagner, como o zagueiro Gil, e aí outros como o Luan recém-chegado, que está sendo muito cobrado também, o Ramiro, o Camacho, o Danilo Avelar, o treinador. Mas esses caras que são líderes do elenco, cobrados daquela forma, porque realmente estão falhando individualmente, levaram o André Sanches a pensar que alguma coisa estava errada. Em reuniões nesta sexta, apuradas aí pelo Rodrigo Vessone do Meu Timão, Marco Belo também da Rádio Transamérica, Samir Carvalho do UOL, o Flávio Ortega da ESPN, esses caras que trabalham, o Thiago Salazar também da Gazeta, esses caras que trabalham incessantemente em cima do Corinthians, João Paulo Capelanes da Rádio Bandeirantes, eles foram descobrindo que essas reuniões, nessas reuniões vazaram que os jogadores não gostavam muito da relação que o Thiago Nunes tinha com eles. Durante o dia eu também obtive as minhas informações de que o Andrés gostava muito do jeito que o Thiago trabalhava em relação aos seus treinamentos, aos seus conceitos táticos, mas que ele tinha uma dificuldade de entender o tamanho do clube, o tamanho do Corinthians e de vivenciar essa pressão. E também no relacionamento com os atletas. Muitos jogadores reclamavam que não tinham um diálogo, não tinham uma abertura, como já acontecera outras vezes com outros treinadores. Tem um episódio que também acaba pesando e que a gente precisa trazer aqui. Quando o Thiago Nunes chega no Corinthians, ele simplesmente descarta o Jadson e o Ralf.
que a gente não questiona por conceitos táticos, né? Porque o Thiago naquele momento entendeu que aqueles jogadores não serviriam para o seu pensamento sobre futebol no desenvolvimento do time. O problema foi a condução desse processo. Foi a forma como eles foram avisados pela imprensa, ou simplesmente o clube não teve um carinho com dois caras que são multicampeões e ídolos do clube. E que mais do que isso, tem relação com caras que estão lá dentro do vestiário e que foram campeões nos últimos anos. Ou vocês acham que jogadores não conversam? E aí o que acontece? Depois da derrota para o Palmeiras, o Jadson faz uma postagem polêmica com a foto do Thiago Nunes, ironizando, chamando ele de Guardiola brasileiro. Vocês acham honestamente que o Jadson não conversa com os seus companheiros que lá foram campeões com ele? Que não tem essa relação, que não tem essa conversa de bastidores sobre o trabalho que o Thiago Nunes desenvolve? Isso acabou, digamos, desgastando muito a imagem do Thiago com a torcida já na chegada. Os resultados não ajudaram, porque ele foi quase eliminado no Paulista, foi eliminado da pré-Libertadores, teve uma sobrevida chegando à final do Paulista, e aí depois ele começou a fazer muitas mudanças no time, não encontrando nenhum sistema tático consistente. Ele trocou Luan por Arauz, Léo Natel por Mosquito. O Otero chegou, já virou titular e merecidamente até pelo que jogou nesses poucos jogos. O Ederson entrou no time, daqui a pouco saiu, não entrou mais. Ele firmou o Camacho com o Cantillo, daqui a pouco tirou e botou o Gabriel. Uma hora era o Carlos Augusto, outra hora era o Sid Clay, aí o Carlos foi vendido, daqui a pouco ele não botava o Piton, botou o Sid Clay falhou. O sistema defensivo vinha falhando demais. E jogadores renomados, né, como esses que eu já citei, falhando também em erros assim inaceitáveis para o nível desses atletas. O coletivo não estava bem e individualmente muitos jogadores estão devendo. E eu também concordo com o torcedor que reclama que esse grupo de jogadores precisa ser cobrado. Obviamente precisa. Esses caras que daqui a pouco tiveram uma decisão muito determinante na saída do treinador, não pode ficar assim, né? Não é dessa forma que funciona. O grupo de jogadores não absorveu o treinador, então a gente vai, digamos, não vou usar uma frase aqui leviana, né? Mas daqui a pouco, a gente não gosta do trabalho dele, a gente quer que ele saia. Isso não pode funcionar sempre, né? Existe uma hierarquia, existe uma direção que tem, na teoria, uma convicção sobre futebol, contrata um técnico para desenvolver o trabalho de acordo com o que a direção entende e os jogadores têm que acatar. Não que isso deva acontecer 100%, o diálogo é sempre permitido e necessário. E se o treinador não faz isso, obviamente ele acabou se desgastando e criando, né, essa própria saída dele. E a entrevista coletiva após o jogo foi uma transferência de responsabilidade que ficou muito evidente que alguma coisa iria acontecer. O Thiago Nunes chegou a dizer que, quase em outras palavras, que ele não joga, que alguns jogadores não conseguiam sair da marcação, que adversários chegavam dentro da arena e jogavam de forma muito confortável. Isso é jogar para o jogador que ele não está entendendo aquilo que ele quer, aquilo que ele está pedindo, e que a culpa maior, que a responsabilidade maior é dos atletas, que não estão conseguindo desenvolver aquilo que ele entende como melhor. Isso normalmente não pega bem no vestiário. Normalmente você falar isso, você dizer que o Fagner que errou, todo mundo viu que ele errou, mas você valorizar, o treinador valorizar demais o erro do jogador que tem uma história, que tem um respaldo, que é um dos líderes do elenco, não costuma pegar bem. Então essa cobrança que deve ser feita internamente, quando ela é feita publicamente, costuma acontecer isso que aconteceu. O Thiago Nunes, ele foi muito... não sei se ele já estava preparado, mas quando ele diz assim, a gente conversa com a diretoria, mas isso não quer dizer que eu vou ser o técnico até o final do ano. A gente sabe como funciona o futebol. Eu acho que ele estava sentindo que a pressão estava muito grande e que só não acontecia antes porque o André Sanches estava tentando segurar, até pelas possibilidades que ele tem no mercado. E agora a gente fala sobre isso, né? Sobre o Corinthians daqui para frente. Na verdade, a gente vai falar muito mais para a sequência sobre o que pensa o Corinthians a partir de agora. Porque você precisa recomeçar um trabalho, recomeçar uma ideia. E quais as opções? O Mano Menezes, que todo mundo especulava, aí já acertou com o Bahia. E outros técnicos no Brasil desempregados, eu honestamente não vejo nesse momento assumindo o clube. Como Dorival Júnior, Abel Braga, Marcelo Oliveira.
Eu não vejo esses caras assumindo agora o Corinthians. O Andrés não costuma contratar estrangeiros. Pode ser que ele tenha mudado de ideia com o recente sucesso aí de outros técnicos aqui no futebol brasileiro, mas não é muito a filosofia dele. E ele gosta muito do Diego Coelho. O Diego Coelho, do Sub-20, ex-lateral do Corinthians, que assumiu o clube interinamente algumas vezes, inclusive na reta final do Brasileiro do ano passado, quando o Andrés demite o Carille, depois daquela derrota para o Flamengo, e contrata o Thiago Nunes, mas o Thiago Nunes está deixando o Atlético Paranaense, que assume só em janeiro. Aí ele deixa o Diego Coelho nas rodadas finais, que até não vai bem, assim, não vai muito bem, né? Ele consegue a classificação para Libertadores, mas não para a fase de grupos. Deixa o Corinthians em 8º colocado. Mas o trabalho que ele desenvolve no Sub-20 é muito bem elogiado internamente. Então, inicialmente, será o Diego Coelho, que vai treinar o time já contra o Fluminense. E não se espantem se ele não permanecer até o final do ano por conta do período eleitoral, por conta da eleição que acontecerá no clube e pela escassez, né, no mercado, pela dificuldade de você encontrar um técnico nesse momento. O Diego Coelho tem muito apreço pela diretoria corintiana, mas a gente sabe que os resultados é que vão dizer isso, né, gente? Se ele ganhar 3 seguidas, ele vai ficando. Agora, se ele começar a perder, empatar, o time continuar jogando o que está jogando, se ele não conseguir recuperar esse elenco, obviamente que o Andrés vai ser pressionado aí para o mercado e buscar um novo técnico. E assim que eu tiver mais informações, eu volto aqui para conversar com vocês. Beleza? Obrigado pela parceria de sempre. Não se esqueça, comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, dá o teu like. Muito obrigado pela parceria, até a próxima, valeu, tchau.